Sejam bem-vindos, meu irmão, minha irmã. É o programa Palavra Viva de hoje, nessa quarta-feira, dessa primeira semana desse ano de 2023. Um feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que nós possamos iniciar o ano já nessa primeira semana com a graça de receber Jesus na palavra, de entender um pouco mais o que Jesus quer de nós para esse ano, para essa semana, em especial para esse dia de hoje. Nós vamos ler o Evangelho que está em São João, no capítulo 1, no versículo 35 ao 42. E antes de lermos, antes de meditarmos sobre esse Evangelho de São João, quero que você reze comigo uma Ave Maria, pedindo a intercessão dela, não só para entendermos bem a palavra que iremos ler hoje, mas também para já iniciarmos, já darmos início a esse ano, para ela nos conduzir, para que esse ano seja um ano de muitas graças, um ano onde nós nos encontraremos pessoalmente com Cristo, teremos um encontro pessoal com Cristo. E é isso que fala a palavra de hoje, um encontro pessoal com aquele que nos chamou, com aquele que está ali à disposição de nos amar e de nos levar para mais perto dele. Então rezemos uma Ave Maria para que ela possa nos ajudar tanto a viver este ano de 2023 bem, na graça de Deus, buscando a santidade, quanto para entendermos essa palavra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Então você que está com a palavra em mãos, pegue no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo de 35 ao 42. No dia seguinte estava lá João outra vez com os dois dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes Jesus. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que tinham o seguido. Foi ele, então, logo à procura do seu irmão e disse: Achamos o Messias, o Cristo. Levou-o até Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essa primeira semana nós estamos ainda na Epifania, onde nós passamos pelo tempo do Advento, passamos o Natal, vivemos o tempo do Natal, passamos o tempo da oitava de Natal, e hoje nós estamos na Epifania, mais uma semana ainda para entendermos um pouco mais o sentido que Jesus quer nos trazer desde o começo, desde o Advento até o fim da Epifania do Senhor. Mas hoje o Senhor vem nos trazer essa palavra e vem fazer com que nós vejamos muitas coisas, muitos detalhes, um encontro com os discípulos, com os primeiros discípulos. Ali estava João e André, e eles estavam junto de João, evangelista, onde eles eram instruídos, eram os primeiros discípulos de evangelista. Então nós vemos que Jesus ele vai ao encontro desses dois. João, logo ao falar de Jesus, aponta: eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo, eis o Salvador, eis o nosso Senhor, eis Jesus. Eis Rabi, eis o nosso Mestre. Então João aponta o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo.
Então, logo ao apontar Jesus, João e André, eles logo já seguem Jesus, sem que Jesus precisasse chamar, porque eles já sabiam quem era aquele que passava. Então nós vemos que nos primeiros versículos diz assim: no dia seguinte estava lá João outra vez com os 2 discípulos. Então João certamente ele já caminhava com esses 2 discípulos, instruindo-os ele ao caminho da salvação, instruindo eles a Jesus Cristo. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? E disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhe Jesus. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da 10ª hora. Então nós vemos aqui que os 2 discípulos, ao verem o mestre, ao verem o Cordeiro de Deus que João Evangelista aponta, eles logo o seguiram. Não esperaram Jesus chamar ou falar o nome deles, mas ao avistar e ao perceber que era o Messias, eles o seguiram. Importante dizer que na parte do seguimento de Jesus, quando nós temos um encontro pessoal, como os 2 tiveram com Cristo, nós muitas das vezes precisamos ser chamados. Mas eles também foram chamados. Só que de uma maneira diferente. Eles antes conheciam Cristo. E muitas das vezes nós não conhecemos Jesus. Nós temos que primeiro ouvir como ouvimos na palavra, como eles ouviram de João Batista. Nós precisamos ouvir de uma certa forma, mas não vemos. Nós não vemos o Cristo como eles viram naquele dia. Mas Jesus ainda nos dá a graça de chamar-nos pelo nome. Ele insiste em nós. Jesus insiste em nos chamar, em estar ali conosco, em falar, vem, em nos fazer voltar o olhar mais cotidianamente a Ele e a ver que Ele nos chama. Os 2 discípulos apenas o viram e o seguiram. Então nós temos que ver a grandeza do amor de Deus por nós, em insistir, em nos chamar, em nos apresentar a palavra. Naquele dia, naquele tempo, eles não tinham muitas instruções, mas tinham João. João, ele era a instrução para eles. Eis que ele apontou, eis o Cordeiro de Deus. Então João era a instrução, era a palavra para a vida daqueles discípulos, daqueles primeiros discípulos. Então nós temos que ver a grandeza do amor de Deus por nós. Entender que Jesus nos chama, que Jesus está à posição de nos chamar, está à disposição de ir atrás de nós. Então, perguntando aos 2 discípulos, que procurais? Jesus pergunta, o que procurais? E eles respondem, Rabi, onde moras? E Jesus fala, vinde e vede. Quando eles perguntam a Jesus, onde moras? Eles não queriam saber onde Jesus morava residencialmente, mas eles queriam saber aonde era que ele estava, onde que ele ficava o tempo todo, porque eles queriam estar junto de Jesus. Eles queriam ficar, desde o momento que João apontou o Cordeiro de Deus, o coração deles arderam de vontade, de anseio por estarem com Jesus, para ficarem com Jesus. Então eles queriam viver com Jesus, eles queriam estar com Jesus, lado a lado, sem se separar mais. A partir daquele momento, quando Jesus os chama, vinde e vede, eles logo vão e caminham com Jesus, começam a caminhar. Eles perseveram e começam ali, já deixa João para trás, como aquele que tinha ensinado, mas encontraram aquele que ele ensinava, encontraram o Senhor. Então eles vão atrás e naquele dia diz que ficaram com ele
ficaram com ele e o seguiam. E era cerca da hora 10ª. Então eles ficaram com Jesus. Eles entenderam quem era Jesus. Eles entenderam que João Evangelista tinha apontado aquele que era o Salvador, o Cordeiro de Deus, e decidiram ficar com ele. Decidiram ver aonde ele habitava, aonde ele ficava. Então decidiram segui-lo, decidiram ficar, decidiram acompanhar Jesus. E assim, eles entenderam que era ele o caminho. Nós vamos para um breve intervalo e logo nós voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Meus irmãos e minhas irmãs, voltamos com o programa Palavra Viva. E nós ainda entendendo um pouco o que Jesus quer nos dizer com essa palavra de hoje. Nós entendemos que Jesus é apontado por João Batista. E logo João e André correm atrás, vão atrás de Jesus. Começaram a seguir Jesus. Sem precisar muito da parte de Cristo. Sem precisar com que ele chamasse. Mas eles tomam a iniciativa de ir até Jesus, de encontraram um caminho, né? Estavam ali e viram que era necessário seguir Jesus. E logo vai dizer assim no versículo 41 e 42. Foi ele então, logo à procura de seu irmão e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou a Jesus. E Jesus, fixando o olhar nele, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então nós vemos aqui a apresentação ainda de Simão Pedro, que vai ser o sucessor da igreja, né? Vai ser aquele a qual Cristo fundará a sua igreja. Apresentado por seu irmão André. Então, os primeiros discípulos, João e André, eles levam consigo esse encontro para levar outros ao encontro de Cristo. Para levar outros a encontrar o caminho, né, o sentido da vida, a verdade e a própria vida. Então, meu irmão, minha irmã, o que Jesus quer nos dizer com essa palavra de hoje, encontro com os discípulos, com os primeiros discípulos, é que nós também devemos ter essa iniciativa como André, como João, né, como João Evangelista também, como, de certo modo, mais profundo como, e primeiramente, como João e André, onde foram se encontrar com Jesus, onde, naquele momento que o viram, foram atrás, o seguiram. Então nós devemos ter essa atitude de ir atrás de Jesus, de sem muito ficar parado,
né, ficar estagnado no nosso lugar, no nosso comodismo, mas ir até Ele, né, sem precisar com que Ele nos chame, sem precisar com que Ele insista em nós. Sabemos que Ele vai insistir, porque Ele nos ama, mas devemos tomar essa atitude de ir atrás de Jesus, de correr atrás do Cristo, de seguir a sua doutrina, né, de ir à sua igreja, né, de comungá-lo, correr atrás de Jesus, ir ao encontro de Jesus. O nosso encontro pessoal com Cristo, como aqueles que tiveram aqui, André e João, deve ser um encontro onde nós vamos nos apegar a Jesus, onde nós vamos nos apaixonar por Jesus, onde nem mesmo as coisas secundárias irão nos tirar daquele que é o sentido da nossa vida, que vai fazer com que nós cheguemos ao ponto de trazer mais pessoas ao encontro de Jesus. Nós devemos nos encontrar com Jesus pessoalmente. Nós devemos pedir para esse ano de 2023 um encontro pessoal com Cristo. A experiência de um novo amor, a experiência de viver esse amor mergulhado no Espírito Santo, né? De pedir com que Jesus venha nos dar a graça de sermos batizados no Espírito, de termos essa graça, de provarmos do seu amor, de entrarmos em comunhão com Ele de uma maneira diferente, de uma maneira mais profunda, de uma maneira a qual não entramos ainda, pedir e rezar para que nós possamos nos encontrar pessoalmente com Jesus. Temos uma experiência viva, fecunda, de abandono. Nós devemos ter essa experiência todos os dias, mas de uma maneira que nos faça olhar por um outro lado, para que nos dê a conversão verdadeira, para que nós consigamos ver que Cristo, Ele é o sentido, o caminho como eles entenderam e a vida como Simão foi apresentado. Então nós devemos olhar para essa liturgia de hoje, levá-la conosco em todas as nossas orações. Nós somos os primeiros discípulos de Cristo. Nós devemos nos encontrar como aqueles que encontraram Jesus. Como André, como João, temos um encontro pessoal com aquele que nos ama, com aquele que dá sentido, aquele que nos encaminha para a própria vida, que é Ele mesmo. Então, nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, e neste momento, peça a Jesus a graça de entender e de fazer essa experiência, de nas suas orações, nas suas adorações, nas missas que você frequentar, que você for, que você participar, peça a graça a Deus de ter essa experiência nova com Ele, de renovar, você que já teve um encontro pessoal com Jesus, mas de você que não teve, de encontrar, de ter essa experiência, de viver essa experiência com Ele. Muitas das vezes nós perdemos o sentido no mundo que estamos, nós perdemos a verdadeira vida com poucas coisas, com momentos, com prazeres momentâneos, com coisas que não nos somam, com coisas que são perecíveis, são momentâneas, passam rápido. E nós perdemos a vida eterna, que é o próprio Cristo, por estes momentos que nos roubam. O demônio, ele nos apresenta as coisas pequenas, as coisas que às vezes nós não vemos, não damos tanta importância. Ele nos apresenta essas coisas do mundo, os prazeres, as ideologias, que entram tão facilmente na nossa cabeça, no nosso coração, para nos roubar de Jesus. Então nós devemos pedir essa experiência para que nós sejamos blindados pela graça de Deus e pelo amor de Deus, para que a misericórdia de Deus alcance o nosso coração ao ponto de não mais nos deixar ser roubados por aquele que quer nos tirar da graça de Deus, pelo próprio inimigo. Então, neste breve momento, peça a Jesus que você tenha um encontro pessoal com Ele. Fala para Ele a sua necessidade de encontrá-lo, necessidade que você tem de senti-lo, de estar presente com Ele, de estar experimentando mais uma ou a primeira vez este amor, de ter essa experiência fecunda com Cristo, de experimentar, de não mais abandonar, não mais deixar Jesus, mas de encontrar o sentido de tudo, de encontrar o sentido da vida, de encontrar o sentido por que você está aqui. Ter essa experiência para que você possa, como os discípulos, não mais voltar atrás, deixar de ser um homem velho,
e ser um homem novo, uma mulher nova. É isso que Jesus quer de você, essa experiência com Ele, de estar intensamente ligado a esse amor, de experimentar cada dia mais esse amor e de não se afastar mais daquele que te dá a vida. Peça a Jesus nesse momento que venha te fazer ter essa experiência nesse dia de hoje, nas suas orações, em todos os lugares. Jesus Cristo, Ele espera a sua busca. Ele espera com que você o busque mais. Busque ter essa experiência de amor, essa experiência fecunda de abandono, de dependência de Deus. É isso que Ele espera. Então peça nesse momento que Ele venha habitar em você, venha habitar no seu coração, venha fazer com que você tenha essa experiência fecunda, através da palavra, através da Eucaristia, através de uma adoração, para que você encontre o sentido, renove o sentido da sua vida. Faça essa experiência, meu irmão, para que você não mais fique abandonado, mas que você se sinta acolhido pelo Cristo que te ama. E nessa experiência, nós vemos ao longo do tempo que Jesus, Ele, de certo modo, nos dá a livre escolha. Escolhemos estar ou não com Ele. Mas que Ele insiste em nos chamar. Ele insiste em estar conosco. Ele insiste que nós estejamos com Ele. Ele quer e Ele nos chama a estar presente com Ele. A estar ali, lado a lado. É Jesus que insiste em nós, meus irmãos. Deus tem uma grande sede de cada um de nós. Não nos deixemos ser tomados pelo mal, por aquele que vem nos roubar desse primeiro encontro. Desse encontro que é lindo, é maravilhoso. Desse encontro que vemos, que tanto esperamos, porque o nosso coração é sedento do amor de Deus. Por isso nós buscamos em tantas outras coisas. Porque o nosso coração ele é sedento. Ele tem um vazio, existe um vazio dentro de nós. Mas esse vazio só será preenchido pelo amor de Deus. Só será preenchido por Cristo. Nós não devemos, de forma alguma, buscar ser preenchidos no mundo, nos prazeres, nos momentos de luxúria, nos momentos que nós gozamos tanto, que às vezes gozamos tanto no mundo. Mas nós devemos experimentar o amor de Deus, para que assim, na experiência, nós coloquemos ainda mais o sentido da nossa vida. Na experiência nós iremos saber que só Ele, somente Jesus, pode preencher o nosso coração. Espero que você tenha entendido aquilo que Jesus queria te dizer. E espero que você procure, assim como André e João, a avistar Jesus, a avistar o Cordeiro de Deus, a ir até Jesus, a encontrá-lo e a segui-lo. E não perca essa experiência. Que você tenha uma ótima semana, uma ótima primeira semana desse ano novo. Que muitas graças e bênçãos sejam derramadas para você. Sejam derramadas na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. E que Deus possa fazer através das suas ações, da sua procura, fazê-lo encontrá-lo, o sentido da sua vida. Essa é a experiência de amor de Deus. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar
medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.